Começamos nossa reflexão de hoje com a palavra do Senhor, que vai nos ajudar na nossa caminhada, para que possamos estar mais próximos de Deus. Não há como se aproximar de Deus sem ler a sua palavra, pois a sua palavra revela Deus a nossos corações, para que possamos cada dia mais conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, como devemos nos portar, como devemos viver aqui nesse mundo. Pois é, a palavra do Senhor nos orienta, e lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, diz o seguinte: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gente, que responsabilidade, né, Eliana? Sim. Que responsabilidade essa que nós temos, pois fomos criados à imagem e semelhança do Criador, de Deus. E para que fomos criados à sua imagem e semelhança? Fomos criados para louvar. Somos parte da sua criação. Deus criou todas as coisas, nos deu a oportunidade de sermos chamados seus filhos através de Cristo Jesus. Estamos hoje em século 21. Quantas pessoas estão perdidas no mundo porque não descobriu o seu chamado? Estão com seus olhos fitos a esse mundo que está condenado ao fim. Mas desperta e descubra o que Deus quer de você através da leitura da sua palavra. A nossa leitura de hoje está em Jeremias capítulo 1, versículos 4 a 10. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Você já recebeu o chamado de Deus e você recusou esse chamado? Pois você pode ter certeza que todos nós temos um chamado de Deus, Nós temos uma missão aqui nessa terra. Agora, nós estamos tão preocupados com as coisas do mundo que nós não ouvimos a voz de Deus. Estamos preocupados com os nossos afazeres e esquecemos de ouvir a voz do Senhor. Mas pode ter certeza que você deve ter ouvido a voz de Deus te chamando para fazer algo para o seu reino, para falar do seu Filho Jesus, para falar do que Ele fez por você. A nossa missão aqui é dizer os benefícios, o que Deus fez por mim, o que eu posso fazer para contribuir com a obra do Senhor aqui nessa terra. Fale dos benefícios do que Deus fez por você. Já é um grande passo para você ser útil no reino de Deus. Na Bíblia encontramos relatos de várias pessoas sendo chamadas por Deus para serem líderes, profetas, libertadores, juízes, reis e discípulos. A meditação de hoje mostra como foi o chamado do profeta Jeremias. Diante da convocação de Deus, qual foi a sua reação? Ele deve ter sido muito jovem na ocasião, tanto que alegou este motivo para se declarar incapaz da tarefa. Assim como nós, muitas vezes, temos uma missão a fazer e nós inventamos uma desculpa, dizendo: não posso fazer. Mas veja, na leitura que a Eliana acabou de ler, que Deus preparou Jeremias e colocou sua palavra na boca dele. Deus é Deus, Ele fez o homem do pó da terra. Ele pode transformar você em uma ferramenta produtiva para o seu reino aqui nessa terra.
A nossa preocupação é porque nós nos limitamos à nossa capacidade, né? A gente pensa, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho forças, eu tenho essa deficiência. Não olhe para essas coisas, não olhe para essas circunstâncias, essa situação que você está. Olhe para Deus e veja quem é Deus, o Criador de todas as coisas. Ele está te comissionando, Ele está te dando uma missão de falar do seu Filho Jesus para esse mundo perdido. Quantas pessoas estão tirando sua própria vida, se entregando às drogas, abandonando seus lares, porque não conhece quem é Deus, quem é Jesus. Há versões da Bíblia em que sua resposta é: não passo de uma criança. Essa é a fala de Jeremias. Entretanto, o chamado de Jeremias estava no propósito de Deus antes mesmo do seu nascimento. A reação dele foi a que provavelmente a maioria das pessoas manifesta: espanto, admiração e sensação de incapacidade para atender o chamado. E quanto a você, quanto a mim, quanto a nós, alguma vez já percebeu um forte impulso para realizar uma obra específica para Deus? Qual foi a sua reação? Se você atendeu positivamente, apesar da relutância, muito bem. Se fugiu do chamado, quem sabe Deus esteja andando, ainda esperando sua resposta, aguardando o seu despertar. No caso de Jeremias, a incumbência que ele recebeu foi grande ao ponto de ser assustadora. Ele deveria determinar o destino de nações e reinos inteiros, anunciando-lhes o juízo de Deus, mas também sua restauração. Assim, Jeremias foi o porta-voz de Deus para o povo de Israel numa época conturbada de sua história, coincidindo com a derrota do reino de Judá diante dos babilônios. Disso resultou a destruição de Jerusalém, sua capital, e a deportação de grande parte da população para a Babilônia. Agora nós podemos parar um pouquinho e pensar: o que estou fazendo nessa terra? Estou simplesmente passando por ela como alguém insignificante que não faz nada, não tem nenhum compromisso com o Senhor? Assim como Jeremias, nós temos uma missão de conhecer o Filho de Deus e determinar muitas coisas. Você pode hoje levantar da sua cama, do seu sofá, da sua cadeira, do seu assento, do seu conforto, ler a palavra de Deus, descobrir qual é o seu chamado e levar a mensagem de Jesus às pessoas desse mundo. Quantas vezes passamos horas e horas nas redes sociais, postando coisas insignificantes, coisas que não vai ajudar ninguém. Aquilo talvez vai até atrapalhar. Por que não falar de Jesus? Por que não levar uma mensagem de esperança? Tem tantas pessoas passando dificuldades de relacionamento, e muitas vezes postamos coisas que não estamos nem vivendo aquilo. Mostramos uma imagem de sorriso, uma imagem de uma situação de bem-estar, mas a nossa vida está destruída, cheia de problemas. Vamos organizar nossa vida com o Senhor, apresentar ela ao Senhor, pedir para que Ele limpe do nosso coração toda injustiça, tudo que é ruim, tudo que é mal, e que Ele venha habitar em nossos corações, que Ele venha nos capacitar a levar essa mensagem de salvação às pessoas que precisam vir. Nos nossos dias atuais, agora nesse momento, quantas pessoas estão precisando de ouvir da esperança de salvação, de que a nossa vida não se resume simplesmente a esse mundo que estamos vivendo. A nossa vida vai muito além, vai para a eternidade. Será que Deus não poderia usar nós e está chamando nós para ser um porta-voz dele na conjuntura política do Brasil, nesse período de tanta corrupção? Pode ser que você não se sinta capaz de fazer alguma coisa, mas se realmente Deus estiver chamando você para isso ou qualquer outra tarefa, não há o que temer. Isaías, outro dos grandes profetas de Israel, oferece o exemplo de uma resposta adequada. Ele diz: eis-me aqui, envia-me. Em Isaías capítulo 6, versículo 8. E essa resposta, essa palavra, tem que estar em nossos lábios e em nosso coração. O desejo de cumprir a mensagem de Deus. Estejamos preparados para falar para o Senhor: Senhor, eu não sou capaz porque sou pecador, mas me capacita para levar a mensagem de salvação às pessoas que precisam
Hoje vendo no YouTube, canais do YouTube, que tem muitos canais, muitas pessoas colocam imagens e vídeos ali para poder ganhar dinheiro, né? Ganhar likes, ganhar inscritos e fazer dinheiro com aqueles vídeos lá. E muitas vezes não se importa com a vida das pessoas. São muitas pessoas que conhecem até um pouco da palavra de Deus, mas cria-se um sensacionalismo em alguns vídeos para prender a atenção das pessoas e ali ganhar mais inscritos. Mas saiba, tome muito cuidado para você não ser levado junto a muitos vídeos desse e pessoas más intencionadas. Leia a Bíblia, conheça quem é Deus, conheça a vontade de Deus para a tua vida, porque lá você não vai ser enganado. Em um desses vídeos nós vimos, eu e a Eliana tivemos a oportunidade de assistir hoje no café, em que na Rússia existia um indivíduo que se proclamava filho de Deus, né? Então, são vários, e isso está escrito na Bíblia. Jesus mesmo falou que muitos viriam em nome dele dizendo que era ele, né? Mas devemos ter cuidado. E o que a gente observa naquela situação, que tinha mais de 4.000 pessoas que proclamavam aquele Senhor como filho de Deus e acreditavam nele. Por que essas pessoas estavam vivendo aquilo? Porque não liam a Bíblia, porque não buscavam no conhecimento, na verdade, onde deveria encontrar realmente a verdade. Então não vamos ter preguiça de ler a palavra de Deus, vamos buscar conhecimento nela, porque o que está em jogo é a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Para nós não sermos condenados com o mundo, nós devemos conhecer a vontade de Deus e descobrir qual é o meu chamado. Para que eu estou aqui? Em Salmos 139, versículos 13 e 16, o salmista Davi fala: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Que palavra forte, não é verdade? Pois Deus conhece todas as coisas. É o Deus de ontem, de hoje e de amanhã, o Deus de sempre. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe das nossas intenções, Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele sabe se realmente estamos falando a verdade, se estamos querendo buscar a santidade, se queremos buscar ter a companhia dele conosco, ou se queremos só se aproveitar de situações. Jesus chama os primeiros discípulos. Veja bem o exemplo de Pedro. Certo dia, Jesus estava lá em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, diz que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou em um dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco, ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos outros companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Jesus está te convidando, assim como convidou Pedro naquele dia. Ele está te chamando para cumprir uma missão aqui nessa terra, para você não desperdiçar em busca de peixes do rio e no mar, em busca de coisas que vão perecer.
Ele quer te transformar em pescador de homens, em salvar vidas, em transformar pessoas a cidadãos dos céus. Vamos aproveitar a oportunidade de Cristo, que Cristo está nos dando, de sermos verdadeiros discípulos deles e missionários dele aqui nessa terra. E vamos levar essa mensagem de salvação. Você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo? Que Ele morreu por você e te deu a vida eterna através do seu sacrifício naquela cruz? Se sim, leve essa mensagem às pessoas que precisam ouvir, porque Pedro e os seus companheiros, como diz o último versículo diz que abandonaram, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Veja, deixaram tudo e seguiram Jesus. Nós não devemos nos apegar às coisas desse mundo, nós devemos deixar para seguir Jesus. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar vivendo, cumprindo nossas responsabilidades aqui nessa terra, mas que em primeiro lugar seja o desejo de morar no céu, de levar pessoas a conhecer Jesus e estar lá conosco também na eternidade. Muitas vezes nós nos maravilhamos com pequenas coisas que recebemos. Imagina ser chamados por Jesus para a sua obra. Quando finalizada, veremos Jesus voltando para nos buscar. Que grande glória e maravilha será isso, hein? Lá em Lucas capítulo 20, versículo 9 e 16, também fala a parábola dos lavradores. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante. Mandou-o embora de mãos vazias. Enviou ainda o terceiro e eles feriram e expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Lucas 29, 16. Jesus está falando naquela época para os fariseus da época, para aquelas pessoas que estavam naquela época. Mas nós podemos tomar isso como lição também, que nós hoje recebemos o perdão de Jesus dos nossos pecados e temos direito a cuidar da terra em que estamos vivendo. Nós estamos aqui com uma missão, assim como aqueles lavradores, de falar de Jesus, de levar a missão de salvação às pessoas aqui nessa terra. Não vamos desperdiçar e abandonar esse ministério, porque Deus nos pedirá contas da nossa missão aqui. Romanos 2, versículo 1, 11. O justo juízo de Deus. Portanto, vocês que julgam os outros indesculpáveis, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistiram em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória e honra e paz para o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Nós servimos um Deus justo e fiel, e Ele está te convidando para cumprir a sua missão aqui nessa terra. Não desperdice. O chamado de Deus está disponível para qualquer um de nós que queira abandonar o pecado e uma vida de
irregularidades e viver na perfeição do seu Espírito Santo. Deus pode nos capacitar, pois Ele fez o homem do pó da terra. Criou tudo do nada. Ele pode transformar o seu coração em um coração sincero e obediente a Ele. Creia nisso e busque orientação na sua palavra.